Olá, internauta do Bocão News! Começa agora a sabatina com os candidatos ao governo da Bahia. Trazemos aqui no nosso estúdio o candidato Marcos Mendes. Marcos Antônio Guimarães Mendes é bancário da Caixa Econômica Federal. Nascido em 28 de fevereiro de 1965, é casado há 26 anos com a servidora pública Marcele do Vale. Tem um filho e é avô de uma menina de 5 anos. É mestre em Geologia Ambiental pela UFBA, especialista em Meio Ambiente pelo CRA e em Gestão Pública Municipal e Governamental pela UNEB. Graduado em Geologia pela UFBA. Tem como vice-governadora Dona Mira. Se filiou ao PSOL em 2005 e antes disso era filiado ao PT. Foi candidato a deputado federal nas eleições de 2006, a governador da Bahia em 2010 e 2014 e a vereador nas eleições de 2008, 2012 e 2016. A sabatina do Bocão News será dividida em 3 blocos. O primeiro bloco tem questões com os mesmos temas para todos os candidatos. O segundo bloco é de perguntas gerais e um terceiro bloco com perguntas de outros repórteres do Bocão News, além das considerações finais. Olá, Marcos, tudo bem? Olá, Juliana, Henrique, Vitor, toda a equipe aqui do Bocão News, internautas, que está nos assistindo. Então, um prazer muito grande estarmos de novo aqui, de uma forma democrática, debatendo política. Marcos, as 2 últimas pesquisas divulgadas nessas últimas semanas te colocam com 2% nas intenções de voto. O atual governador Rui Costa tem aí 50% em uma e 51% em outra. No entanto, mais de 40% da população ainda está indecisa. Quais seriam suas estratégias para chegar a um segundo turno? Eu acho que a estratégia principal é essa divulgação. Nós temos um sistema político extremamente injusto, nós só vamos ter 13 segundos de televisão. E nós temos uma equipe de comunicação aí maravilhosa, Tá a coordenadora de comunicação aqui, Nádia Juvencio, junto com uma equipe maravilhosa que nós temos aí. E nós estamos trabalhando com as mídias sociais. Então, nosso Facebook tem bombado aí, nosso Instagram, nosso Twitter também. A gente está botando... Tem um canal de youtuber também que a gente vai começar a fazer as gravações e começar a colocar lá. As pessoas estão, várias pessoas, inclusive, de maneira independente, fazendo recortes sobre os debates, O debate, eu acho que é um resultado positivo muito grande também. Espaços como esse aqui, que o Bocão News está nos permitindo. Eu queria salientar, inclusive, parabenizar o Bocão News, Vocês estão com uma moral muito grande aí com a nossa equipe de comunicação. Tudo que nós estamos colocando está sendo divulgado aqui. Existem outros lugares que essa democracia não é tão grande assim. Então, nós queremos parabenizá-los e dizer o seguinte, que dentro de entrevistas como essa e um espaço de debate, tem uma importância grande. Não é à toa que em 2010 e 2014 a mídia toda disse que nós saímos vitoriosos, como agora nesses 2 primeiros debates também. As pessoas estão compartilhando várias coisas, porque o PSOL, como é um partido independente e autônomo, tem demonstrado isso na política, então a gente vai colocar o dedo da ferida, a gente vai falar sobre as mazelas do Estado, e só quem pode fazer isso é a gente. É por isso que, inclusive, vários outros aí que fazem análise de analistas políticos disseram que é o PSOL que chama esse debate. Nós vamos fazer isso sim. Interessante salientar que eu acho que tem em torno de 70%, 80% da população que está extremamente indecisa. Precisa chegar nos lugares, os nossos debates, nossas entrevistas. Por exemplo, o debate da Band que teve, eu acho que tem uma quantidade muito grande de interiores que não pega a bandeirante daqui de Salvador, da Bahia. As repetidoras são de São Paulo, Rio de Janeiro, isso é muito ruim, ou seja, os próprios eleitores do estado da Bahia não assistem esses debates, Então, a gente tem que arrumar uma estratégia que todo esse debate nosso chegue para que essa população saiba, entenda. Em termos de estrutura também, nós recebemos partidos como PMDB, PT, PSDB recebem 10 vezes mais do que a gente, Então, assim, as dificuldades são muito grandes. Mas, para todas as pessoas que estão desencantadas com a política, que quer votar nulo, branco ou anular o voto, dizer o seguinte: o PSOL é um novo partido contra a velha política, Tem demonstrado isso nacionalmente, os parlamentares do PSOL têm demonstrado isso. O PSOL é o único partido no Congresso Nacional que não está envolvido nessa sujeira aí, tanto da Lava Jato como dos mensalões da vida. E nós temos denunciado tudo, Nossos parlamentares também não foram delatados em nada e têm denunciado, como denunciamos Eduardo Cunha, Jucá, que não está hoje no Ministério justamente por causa da denúncia da gente, Calheiros, o próprio golpista Michel Temer, Sarney também nós denunciamos, o esquema do Caixa 2 foi denunciado pelo PSOL. Então, a gente tem feito várias denúncias aí, então, com certeza, a população vai entender que o PSOL é um novo partido contra a velha política e vamos junto aí, sem medo de mudar essa Bahia.
Você falou em dedos na ferida, e uma das feridas, e é o grande debate nessas eleições, é a questão da segurança pública. Eu li o seu plano de governo e ele pontua de um modo geral, mas coloca duas ações que eu consegui identificar, né? Você pontua aí que a segurança, o modelo de segurança de políticas públicas para a segurança no Estado é fracassado e insuficiente e utiliza um modelo de caráter classista e racista. Dentre as ações de segurança pública, você coloca iluminação pública de qualidade, policiamento comunitário. Agora eu queria saber quais são as suas propostas a curto prazo, né? Vamos dizer assim, porque você tem aí 4 anos para poder reorganizar a questão da segurança pública e efetivamente combater a violência no Estado. Juliana, a segurança pública, as pessoas pensam que é um sistema policialesco, né? De imediato, o que é que o governo tem dito, né? Nós aumentamos o número de viaturas, nós aumentamos o número de policiais, nós compramos equipamentos individuais, os projéteis, né, que são balas, né, para as pessoas entenderem, para ser mais popular, tudo isso fez. Mas hoje nós temos o Estado que é o terceiro em feminicídio. Nós, do ponto de vista pontual, nós matamos mais jovens negros e negras da periferia, né? Nós aumentamos cada vez mais o encarceramento. O Brasil, em 10 anos, em 15 anos, né, duplicou o encarceramento de homens e mais chegou a quase 6 vezes o encarceramento de mulheres. Aqui, nos nossos presídios, quase 100% das mulheres são negras. Nós temos 80% de jovens negros. Então, criminaliza cada vez mais esses jovens. Então, nós entendemos o seguinte: segurança pública é você ter um investimento em educação pública de qualidade. Então, primeiro ponto. Segundo ponto é uma saúde, inclusive preventiva, com saneamento. Por exemplo, é uma violência muito grande quando as pessoas veem, passando por pertinho de sua casa, esgotos, né? Ou seja, áreas não saneadas. E o terceiro ponto fundamental que a gente tem são as políticas sociais, né? Então, essa assistência social não está chegando, principalmente nas periferias da cidade. Então, primeiro ponto para falar de segurança são esses 3. Se nós formos para o lado da polícia, tem 2 pontos que eu acho que são principais. Primeiro, a valorização dos servidores da área de segurança pública. Não tem essa valorização. Essa valorização, eles têm salários muito reduzidos, são salários baixos. Eu me lembro que Wagner fazia campanha com contra-cheque de um policial, dizendo que o salário dele era muito baixo, mas continua um salário muito baixo. Eu não sei se vocês sabem, né, existe uma taxa de homicídio muito grande na polícia, né? Depressão também, sistema de depressão muito grande desses policiais. Então, por quê? Porque eles ganham um salário, têm um salário muito baixo e ou seja, toda essa falta, na verdade eu digo a presença do Estado, né, negando esses direitos sociais e bota nas costas desses policiais toda a responsabilidade por tudo isso que vem acontecendo. Então, essa valorização dos policiais é o primeiro ponto, inclusive com a carreira única. Juliana, a carreira única, por exemplo, você entra hoje como soldado, termina como soldado. A gente quer que ele entre como soldado e ele chegue a coronel, por que não chegar a coronel? E isso é um ponto fundamental. E o segundo ponto é o seguinte, é o processo investigativo, né, e inteligência da polícia. Não é problema, a segurança pública não é problema de dinheiro. Nós temos mais de 4 bilhões gastos com segurança pública. É bom que as pessoas saibam disso. Agora tem que saber onde investir. Por exemplo, desses mais de 4 bilhões, 0,1% é a inteligência da polícia. Então a gente tem um resultado assim pífio. Por exemplo, né, dos crimes que acontecem no nosso estado, só 8% é investigado, só 2% solucionado. Quer dizer o seguinte, de cada 100 pessoas assassinadas, só 8 pessoas são investigadas, só 8 assassinatos são investigados, só 2% é solucionado. É como se fosse o seguinte, as pessoas dão um aval mesmo para matar aqui no estado da Bahia. A nível nacional, né, nós temos Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, a primeira indígena numa chapa majoritária presidencial, eles estão discutindo a PEC 51, desmilitarização da polícia. Nós queremos uma polícia só, um ciclo só. Tanto o processo preventivo quanto o ostensivo. A favor da desmilitarização? Claro, a favor completo da desmilitarização da polícia, porque hoje, na verdade, um policial, ele acaba sendo um subcidadão. Ele não pode fazer greve, ele não pode se associar a nada, não pode, inclusive, se filiar a partido político. Então, é um subcidadão. Está errado isso. Nós achamos que isso está errado. Então, o primeiro ponto é essa valorização. Eu acho que é um ponto mais imediato a gente discutir essa valorização. Vou dar um exemplo interessante. Você sabia que a Polícia Civil, desde 2009, eles foram... A carreira dele foi adicionada à carreira superior. Só que eles continuam ganhando como nível médio. Eles não ganham até hoje, desde 2009, são 9 anos nessa peleja e o governo do estado não fez esse reconhecimento. Então, como é que você pode ter uma segurança pública de qualidade sem investimento no processo investigativo, no processo
da inteligência da polícia e sem valorização desses servidores da área de segurança pública. Então, o ponto principal. Então, a gente tem que aliar justamente essas políticas sociais, educação e saúde à valorização desses servidores. Com certeza, a gente vai mudar esse quadro. Vou dar um exemplo aqui. Nós somos a sexta, sétima economia. A gente disputa com Santa Catarina. Só que nós temos o quarto ou quinto povo mais pobre desse país. Falando de economia, Santa Catarina tem primeiro, segundo e terceiro. Um alinhamento com esse assunto que o senhor está abordando, né? O desemprego vai ser um assunto principal, né, da campanha, está sendo discutido por todos os candidatos. A Bahia está chegando ao nível de 17%, segundo a pesquisa PNAD, de desemprego. Mais ou menos. Em Salvador são 500 mil desempregados. Como é que se resolve a capital do desemprego e o estado do desemprego. Exatamente. Como é que resolve esse problema? O que foi que aconteceu ao longo desse tempo? Né? Nós deixamos de fazer o dever de casa, por exemplo, investimento pesado aonde? No nosso interior da Bahia. Descentralizar o poder. Como é que a economia hoje é concentrada? Você tem em torno de 58%, chega a quase 60% em Salvador, região metropolitana. Aí você vai para o extremo sul, você tem em torno de 5%. Você vai para o extremo norte, lá naquela região de Juazeiro, 3,5%. E você vai para o oeste, em torno de 5%. Aí você chega esse miolo de mais de 300 municípios, divide em torno de 27% restante que favorece a economia. E uma coisa importante que a gente tem, nós temos em torno de mais de 4 milhões de pessoas no campo. Então nós temos a maior população rural do país. Nós temos mais de 700 mil famílias de agricultores familiares. Cadê o investimento nesses lugares? Sabe quem é que o governo investe? Por exemplo, no agronegócio. O agronegócio tem todos os incentivos fiscais, a gente não arrecada nada com o agronegócio. Agora, a gente chama de agronegócio do veneno. Vem poluindo o solo, poluindo o ar, as águas superficiais e subterrâneas, vem secando os rios, rebaixando os aquíferos, poluindo e matando as pessoas, fazendo grilagem de terra, é bom que diga isso, grilagem de terra, e expulsando as comunidades tradicionais. Então, por isso que a gente tem um povo pobre, a gente não tem investimento. O que é que nós queremos fazer para a gente gerar esse emprego, principalmente emprego no campo? Trazer de volta a EBDA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, que foi extinta pelo atual governo, porque ela tem um papel fundamental de dar apoio técnico e logístico justamente para essas comunidades do campo. Nós queremos trazer de volta o DERBA, Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia, que ela tem um papel fundamental, não só de construir, mas a manutenção dessas estradas, principalmente estradas vicinais, para ter o escoamento dessa produção. E o terceiro ponto que é fundamental, por exemplo, eles também extinguiram a Cesta do Povo. Você sabia que a Cesta do Povo tem a segunda maior capilaridade de lojas do estado da Bahia? São 278 lojas espalhadas pela Bahia toda. E antes dela ser extinta, as comunidades tradicionais, a população toda chamou o governo para conversar. Vamos resolver esse problema, vamos embora. Deixa a Cesta do Povo para que tenha, como se fosse transformado no mercado público estadual. O senhor acha que o Estado pode administrar a empresa? Poderia, não, uma empresa pública estadual, a Cesta do Povo. Ouça, empresa Derba pública... também praticamente sucateado. Tá o quê? Derba. Tá o quê? Sucateado. Sucateado, é isso que eu estou dizendo. O papel do governo é o quê? Se está sucateando, vamos modernizá-la. E não você destruí-la. Por exemplo, essa Cesta do Povo pode funcionar como um grande mercado estadual para o quê? Para escoamento do produto dessas comunidades. Né? Se você tem essa capilaridade, imagine, você vai fomentar a economia, você vai dar total incentivo do povo no campo, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão continuar na terra, vão continuar trabalhando lá. As escolas agrícolas têm um resultado fantástico. Ele está dizendo que as escolas militarizadas têm um resultado na educação positivo, bom. Ótimo, eles têm bom, mas para os policiais, 70%, 80% é para filho de policiais. A gente quer o quê? A gente quer investir em escolas públicas de qualidade, a gente quer investir em escolas no campo, justamente ter também um resultado na área de educação muito bom, as escolas no campo. Só você ver aí, houve uma pesquisa aí que disse que um dos melhores resultados justamente são os alunos de escola do campo. Então, o que é que a gente faz isso? Como você vai colocar esse povo no campo? Nós temos, vou dar só um exemplo aqui, nós temos mais de 1.000 comunidades de fundo e fecho de pastos que estão abandonadas. Nós temos mais de 991 comunidades quilombolas. Nós temos em torno de 20 etnias indígenas, né? Nós temos em torno de mais de 700 mil, como eu disse a você, comunidades de agricultores familiares e milhares de comunidades camponesas. O que é que a gente pretendia fazer nisso e tal? Dar todo o apoio logístico, né? O retorno do DERBA e do EBDA ia dar um fomento muito grande, em parceria com a SERB. A SERB pode descobrir água subterrânea, eu sou geólogo, sei disso. Tem técnicos maravilhosos, mas só fica com ingerência política dentro da SERB. E automaticamente, o que é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia gerar emprego, renda, distribuir a riqueza lá e, inclusive, promover o contrário agora. Existe uma pesquisa no IBGE que diz que 70% da população que saiu dos seus locais de origem querem retornar. Mas precisa ter políticas para isso, né? Política de incentivo para gerar emprego e para gerar renda nesses locais. E isso não acontece. Então, se você
tira essa quantidade de pessoas nos grandes centros urbanos, 80% das pessoas, você vai mexer também com a violência. Então você diminui a violência, você gera emprego e renda e aí você automaticamente também diminui a violência. Candidato, há uma máxima popular que diz que tempo é dinheiro, mas tempo também é vida. E existe no âmbito da saúde um setor específico que tem gerado muita crítica, que é o setor da regulação, que deveria ser uma fila democrática e rápida, dadas as suas prioridades, mas sempre quem está na oposição culpa o governo de utilizar a fila da regulação para atender pedidos de apadrinhados políticos, para fazer conchavos eleitorais e tudo mais. Como resolver o problema da regulação no nosso estado? Qual é a proposta que o pessoal traz para o público eleitor? Muito boa pergunta, Vitor, porque a gente pode tocar em vários pontos na área de saúde. Não sei se você se lembra, naquela década de 80, né, a Revolução Sanitarista, vários médicos sanitaristas começaram do Brasil todo se reunirem, né, então, se não me engano, em 86 foi o seu apogeu, né, o seu auge, então saiu um programa maravilhoso de saúde pública, universal, gratuita, de qualidade, inclusive Obama veio aqui para copiar esse modelo do SUS, né, do Brasil. Quando chegou em 1988, né, ele foi colocado na nova Constituição através do SUD, Sistema Único Descentralizado de Saúde. Em 1990, sob a Lei 8080, foi construído o SUS. Foi o que aconteceu. Em 91, quem foi o secretário de Saúde? Muita gente não lembra. Otto Alencar, indicado por Antônio Carlos Magalhães. Então, o SUS era para ser eminentemente público, agora sim admitindo alguns convênios privados. Por quê? Se por acaso você tem uma saúde pública em um local, você não tem, né, ou seja, o público não pode atender, você pode fazer um convênio privado, desde que o interesse seja um interesse público. O que aconteceu foi o contrário, o que deveria ser exceção virou regra. Então, na época, o Otto Alencar ele começou a fazer vários convênios privados, e a partir daí tudo se tornou privado dentro da saúde. O governo do Estado, o atual governo do Estado, 12 anos do governo do PT, então todos os hospitais que vieram depois do governo do PT foram privatizados, ou a parceria público-privada, pela primeira vez, uma parceria público-privada dentro da saúde, ou então OS, organizações sociais, que existem indícios fortíssimos de desvios dessa OS. Vou dar um outro exemplo importante. O Instituto Fernando Filgueiras, né, acho que vocês já ouviram falar, você muda o CNPJ, agora parece que é SM Serviços Hospitalares, e tem também uma empresa de agropecuária. Todo é o mesmo dono, se você vai lá, é o mesmo dono. Então as pessoas, essas empresas entenderam que a saúde é um grande negócio. Vou dar um exemplo agora, o Couto Maia. Sabe quem foi ganhar a licitação do Couto Maia? Vocês sabem? Foi essa SM, né, Serviços Hospitalares, que é do mesmo dono o Instituto Fernando Filgueiras, que administra vários hospitais, entre ele aquele Carvalho Luz ali em Nazaré, que tinham 5 meses sem pagar, eu acho que vocês cobriram isso aqui, 5 meses sem pagar os servidores da saúde, os profissionais da saúde que ia fazer demissão coletiva, aí que eles se sentaram para conversar. Então, um grande negócio. Sabe quem ganhou agora o Couto Maia? Inclusive, teve atendimento do pai de um amigo meu lá, agora que estava revoltado, porque a alimentação só estava saindo depois das 14 horas. Imagina, a pessoa está debilitada, a alimentação só e assim, tudo, as instalações entupidas. Quem está administrando lá? Metro Engenharia. Metro Engenharia, você sabe que é de Mauro Prates, que é primo carnal de Léo Prates, que é o presidente da Câmara, braço direito de ACM Neto. Né, que todas as suas finanças subiram 3, 4 vezes, depois começou a licitar com o município e agora está licitando também com o Estado. Então, a empresa de engenharia é uma empresa de agropecuária administrando hospitais. Então, assim, o esquema de desvio de dinheiro público, né, o indício de desvio de dinheiro público e beneficiamento para gerar lucros, quer dizer, um desperdício muito grande de dinheiro que deveria estar sendo investido no que é público. Aí, como se resolver isso? Primeiro, eu acho que a gente tem que acabar com essas parcerias e fazer uma auditoria geral dessas parcerias. Sabe por quê? Porque você acaba não sabendo o que é que está acontecendo. Existe pelo menos assim, existe um teto para você de atendimento, você não sabe se isso está sendo cumprido. Então tem que fazer uma auditoria. Primeiro ponto. Segundo ponto, você não adianta fazer esses hospitais de média e alta complexidade se você não vai e ataca o que é a questão da saúde primária. A saúde primária que é programa de saúde na família, inclusive. Isso tudo você faz o quê? Na década de 80, o Roberto Santos fez isso, que ele chama de municipalização solidária. O Estado vira um parceiro do município e começa a organizar o atendimento dessa saúde primária. Por exemplo, 80% desses atendimentos é saúde primária, os atendimentos precisam ser feitos é saúde primária. Se você não tem, aqui a cobertura aqui em Salvador é 38,8%. Menos de 40% de atendimento. Né? De CAPES infantil era para ter 11 e tem 2.
Então, para você ver que isso não está atendendo, se não está atendendo, então vai para esses hospitais. Aí você tem as filhas da morte e a regulação da morte, que tem gerência política e as pessoas não são atendidas. Então, se a gente resolver a atenção primária, inclusive o papel fundamental dos agentes de saúde, agentes de saúde que devem sair da própria comunidade, que vai lá na casa, vê mais ou menos, né, faz a medida da pressão, vê mais ou menos se ele está tomando medicamento ou não, se essas pessoas estão fazendo o que foi indicado, fazer um trabalho preventivo. Aí a gente tem a medicina que a gente quer implementar aqui no estado da Bahia, você misturar a homeopatia com os saberes populares, né, a naturopatia e a medicina tradicional, junto tudo isso, porque os saberes populares eles são muito importantes. Aí você diminui justamente essa questão de você estar querendo esses medicamentos que têm dado um efeito colateral e promovido um mal muito grande. Então, tudo isso a gente precisa discutir dentro dessa chamada medicina integrativa. Então, com certeza, aí você vai desafogar o sistema de média e alta complexidade, a regulação vai funcionar e as pessoas vão ser atendidas. Isso aí depende muito a gente botar o dedo na ferida desses esquemas que estão acontecendo com o dinheiro público na saúde pública e entender que a saúde primária ela precisa ter uma atenção muito mais interessante do que está tendo. Candidato, o senhor critica muito o governo Rui Costa, mas o senhor é de esquerda, né? Está num partido que é satélite do PT, né? Que veio dos petistas. Nós somos a esquerda de verdade. É isso. No segundo turno, o senhor vai para Rui Costa? Pretendemos estar no segundo turno. Sim. Imagine o que é que estava. A gente não estava aparecendo em pesquisa nenhuma. Eles não deram mais, porque assim, a gente sabe dos indícios que tem desses institutos de pesquisa. Quem paga a conta é que ele bota lá em cima. Né? A gente já viu isso aí, já está comprovado. Como eles não puderam mais segurar, já está botando a gente com 2%. Né? Então nós já estamos o quê ali? Disputando com o João Henrique, empate técnico, a gente já passa o João Henrique para o João Henrique. Nós sabemos que é um candidato, foi considerado um dos piores prefeitos do Brasil, um dos piores prefeitos que passou aqui na Bahia. Então a gente vai deixar claro. Né? E pior, eu disse a ele inclusive o seguinte, não há nada tão ruim que não possa piorar. Agora ele está defendendo um cara que é racista, machista, homofóbico, né? Que faz apologia à ditadura, a estupro, à morte das pessoas, pau de arara, etc, etc, etc. Então a gente já está lá. Então assim, esse menino não vai para lugar mais nenhum, porque a gente tem um candidato a governador, como o Zé Ronaldo, que a sua equipe toda do DEM votou contra trabalhadoras e trabalhadores e contra o povo, né, brasileiro. Por exemplo, reforma trabalhista, terceirização, teto dos gastos, congelamento em educação, saúde e políticas sociais, entrega do pré-sal para salvar Temer e agora a reforma, com certeza, a reforma da Previdência, que eles querem votar para tirar o direito da gente se aposentar, ele votaria. Então, como é que a gente vai dar força a um candidato desse que votou tudo contra a gente? Então, à medida que a gente for denunciando isso, a população vai saber. Então, a gente vai crescer nessas pesquisas, a gente pode estar no segundo turno com o atual governo Rui Costa, e aí a gente vai demonstrar a contradição desse governo. É uma contradição muito grande. Esse governo está ao lado dos grandes, né? Não é à toa que quem é que governa, na verdade, o governo do PT? Otto Alencar e agora Coronel, né, que deixou de lado uma senadora, por todas as críticas que possa ter, mas uma senadora de esquerda que lutou contra o golpe, Lício da Mata, e João Leão, né, e Mário Negromonte, né, do PP. Os dois partidos, PP e PSD, que foram principais partidos do golpe, hoje está junto do PT. Né? Então, como é que a gente pode fazer uma aliança de esquerda se, na verdade... Então, o senhor não vai, no eventual segundo turno, vamos pensar nessa possibilidade, o senhor não apoiaria o PT? A decisão não é minha, a decisão é uma decisão coletiva. Se por acaso o PSOL não tiver no segundo turno e tiver um segundo turno, tá, eu acho que tem que debater, tem que discutir. Eu acho que a gente tem que fazer uma agenda. A gente tem que fazer, Henrique, uma agenda. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que fazer uma agenda. Por exemplo, ele tem que deixar de estar do lado do agronegócio do veneno e estar do lado das comunidades tradicionais. Então a gente vai fazer uma carta de intenções. Se ele disser, não, a partir de agora eu vou adotar essa carta de intenções, a gente pode chegar e declarar apoio. Mas se ele não adotar essa carta de intenções, a minha opinião é que não dê apoio a um governo que está do lado dos poderosos e em detrimento da população, principalmente a população mais carente e mais pobre desse estado. Ok. Marcos, o candidato à presidência do PSOL, que é Guilherme Boulos, ele é contra privatizações e considera que a Petrobras seja reestatizada. Muitos adeptos das privatizações acham que, dessa forma, se evitaria o desvio de dinheiro das estatais e combate à corrupção. O que o senhor pensa sobre isso e o que o senhor faria, né, para extinguir a corrupção? Não é à toa que ele é meu candidato a presidente, né? E é o candidato a presidente do meu partido junto com Sônia Guajajara. Analise, pessoal. Quando você faz um processo de privatização, o máximo que você tira, em alguns casos, são os impostos. Não é isso? Os impostos. O lucro que fica com essa empresa concentrada, então vai para fora do país. Então você não tira retorno nenhum. Não é isso? Geralmente é o que acontece.
Aí me diga uma coisa, né? Eu vou privatizar uma Petrobras. A Petrobras é a maior empresa petrolífera, né, do planeta. Nós temos os melhores técnicos, né, inclusive tecnologia de água em subsuperfície, né, inclusive águas profundas. Então o que é que precisa? Precisa de gestão. É como a gente diz, por exemplo, se você tem uma empresa, por exemplo, suponha que você tem um negócio. Esse negócio você sabendo que tem um bocado de raposa lá no garimpeiro desviando dinheiro público. O que é que você vai fazer? Uma auditoria. Você vai fazer uma auditoria e fazer gestão. Não você entregar ao vizinho. Para que você vai entregar? Você vai pegar a sua casa, você vai entregar ao vizinho se alguém estiver roubando sua casa, tirando as coisas da sua casa. Não, você precisa fazer gestão. Por exemplo, eu trabalho na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal deu um preço, nesse primeiro semestre, deu lucro bilionário. Quer dizer, se por acaso ela não é pública, quem é que vai se lucrar com isso? É um ente privado. Então isso está entrando para onde? Para o Estado. Então quando você tem uma empresa pública com a gestão muito bem feita, você paga os impostos que geralmente os outros pagam e também tem um lucro que vem para o Estado para você fazer as políticas sociais. E muitas dessas empresas, além de você não ter o lucro, porque o lucro vai para o ente privado, você ainda dá o que? Incentivos fiscais. Vou dar um exemplo. Você sabe quanto foi o ano passado de incentivos fiscais dado pelo atual governo do Estado? Quase 3 bilhões de reais. Você deve estar gerando em torno de 500, 600 empregos agora fora, né? Quase R$1 bilhão de incentivo fiscal. E aí? Cadê a contrapartida? Inclusive, o Tribunal do Conta do Estado deu um parecer, porque você está dando uma quantidade grande de incentivos fiscais, 3 bilhões de reais, e cadê o retorno para o Estado? Não tem transparência desse retorno. Então, é por isso que nós somos contra qualquer tipo de privatização. Não estou dizendo que se por acaso uma empresa que não tenha retorno nenhum para o Estado, não tem problema nenhum você pensar em você botar para o ente privado. Mas empresas estratégicas e que dão lucro, tem que estar sobre a custódia do Estado. Puxando o gancho dessa pergunta de Juliana, que ela citou bolos, a gente sabe que, como bem o senhor falou, o pessoal bota o dedo na ferida e é conhecido politicamente por ser radical. Vamos partir no campo da suposição. Radical nos princípios. Sim, mas os seus adversários chamam vocês de radicais até demais no discurso. Mas vamos partir da suposição que o senhor é eleito governador da Bahia. E o Brasil eleja um presidente de direita, um Bolsonaro ou um Alckmin, por exemplo. Como vai se dar a relação do governo da Bahia administrado pelo PSOL com a presidência da República com a direita? Porque a institucionalidade ela é importante também para a gestão e para o bom trabalho de um governo. Ótima pergunta também, Vitor. Eu quero só dar uma contrarresposta a você, uma contrarresposta com a pergunta. Me diga uma coisa. 14 anos de governo do PT, governo federal, e nós temos aqui agora 12 anos de governo do PT. Desde 2006 que está no poder. Então, de 2006 a 2014, nós tivemos um governo federal do PT e um governo do Estado do PT. Mudou o que aqui? Nós somos a 7ª economia, mas o 5º povo mais pobre. Então, isso não muda nada. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de dialogar. Por exemplo, se por acaso eu for governo do Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2019, eu vou discutir com a Semineto. Eu tenho críticas pesadas a Semineto. Né? Mas eu vou discutir com ele, vou chamar ele para essa municipalização solidária sobre saúde. Eu acho que o interesse da população não tem que estar através de discordâncias político-partidárias minha ou do prefeito. Não vai gerar atrito por conta das linhas ideológicas? A gente precisa dialogar. Não, as linhas ideológicas cabe a gente. Mas eu vou lá conversar com, vamos supor, suponha que seja, eu não gosto nem de dizer esse nome aí, o fascista, ou então suponha que seja o Alckmin lá, que seja presidente do país, eu vou sentar lá e vou dialogar com ele. Eu sou o gestor do Estado da Bahia, ele é o gestor federal. O dinheiro é público, é arrecadado do dinheiro das pessoas, então o interesse maior são as pessoas. Eu tenho que sentar e tenho que dialogar. Agora, Marcos, o governador da Bahia, por exemplo, ele reclama muito de que os recursos são aprovados, mas não chegam ao Estado justamente pela questão política. Então, como é que você também vai conseguir? Não chegou dinheiro, ele não chegou dinheiro, inclusive, aí que ele está fazendo o metrô, ele não fez o metrô, foi dinheiro que chegou de lá de fora. O dinheiro que fez o metrô foi dinheiro do Estado? Não, foi dinheiro federal. Mas alinhado com o governo do PT. Sim, mas ele podia barrar. Saiu agora uma quantidade grande de dinheiro pelo próprio governo Temer. E deu para fazer as políticas sociais. Tem Pode ser que algumas coisas... 300 milhões, né, que ainda não foi... esse empréstimo de 300 milhões... Foi pago, mas depois de muita... Primeiro ele bloqueou, depois ele fez. Então a gente tem que pressionar, mas é isso que tem que ser feito. O que eu digo a você é o seguinte, o problema... Eu digo sempre, pessoal, eu quero dizer aqui para vocês internautas, assim, o problema não é dinheiro. Saúde, o problema não é o dinheiro na saúde, é o problema da gestão desse dinheiro. A mesma coisa, segurança pública, mais de 4 bilhões não é o problema de dinheiro, é o problema de gestão desse dinheiro. Infraestrutura, gestão desse dinheiro. Políticas sociais é o que está se fazendo. A saúde, como eu disse a você aqui, virou um grande negócio para grandes empresas. Então, é a gestão. Aí eu digo o seguinte, por que o pessoal pode fazer diferente? Porque nós não temos rabo preso com ninguém. Nós não queremos fazer essas alianças fisiológicas. Por exemplo,
O governo faz as alianças fisiológicas, mas quem é que comanda o Estado? Por exemplo, vou dar uma ideia, vou dar um exemplo Mas aqui. como Quem é o formar- vice? Como formar a maioria Quem é o vice? sem fazer essas A gente vai alianças? dizer como é que forma a maioria. O vice, João Leão, né, tem um irmão dele que, se eu não me engano, em Formosa do Rio Preto, né, tem uma grande fazenda, também faz parte daqueles grandes fazendeiros do agronegócio. Você sabe quando foi desmatado? Foi o maior desmatamento que teve dos últimos tempos, dos últimos 20 anos aqui na Bahia. 158 mil hectares de desmatamento. Vou repetir para vocês entenderem. 158 mil hectares de desmatamento. Aonde? No Cerrado. Cerrado é considerado o quê? Caixa d'água do planeta, né? Você tem hoje o segundo maior aquífero, Urucuia, lá no oeste da Bahia, que está sendo cada vez o Rio Arrojado. Está rebaixando. O Rio Arrojado, por exemplo, ele deu uma outorga para 158 mil metros cúbicos por dia no Rio Arrojado para favorecer a Igarashi, né? Aquela empresa lá que tem lá. Então, foi o que aconteceu. O rio começou a secar. A população já tinha vindo 3 vezes conversar com o governo do estado. Quando não suportou mais, mais de 1.000 pessoas invadiram a fazenda, quebraram as bombas que captavam a água, e aí o governo chamou eles do quê? De vândalos. Aí depois, mais de 12.000 pessoas foram para a rua para dizer, esses vândalos, nós apoiamos. Então, esse modelo tradicional, aí você diz o seguinte: quem é o vice-governador dele é João Leão, que tem interesses muito pessoais nessa questão do agronegócio na Bahia. Então você manda quase 200 milhões de reais para o agronegócio, investe, esse ano está previsto quase 200 milhões de reais para ser investido no agronegócio, que só são algumas famílias que concentram renda, e 260, 270 mil para ser investido mais ou menos na agricultura familiar, quando na verdade a agricultura familiar são milhões de pessoas envolvidas, enquanto que o agronegócio são pequenas famílias. Então, os interesses é o que? É como se a gente funcionasse aqui, ele diz a nível nacional isso, né, o Guilherme Boulos, a gente quer dizer aqui a nível estadual. É um Robin Hood ao contrário, né, tira dos pobres para dar aos ricos. Nós vamos inverter completamente essa lógica. E a governabilidade? Sim, interessante a governabilidade. Deixa eu dar um exemplo aqui importante. Nós temos uma Constituição do Estado da Bahia extremamente antidemocrática. Só tem no artigo 21 que diz que existe um controle social do Executivo. Mais nada. Por exemplo, até plebiscito que tem aqui, o plebiscito é só para instituir e destituir município. Nem o referendo que tem na Constituição Federal aqui tem. Então o que é que a gente precisa fazer? E mesmo esse controle social precisa ser através de leis ou decreto. Nenhum governo até hoje fez isso. Então nós pretendemos fazer isso, decretar que exista um envolvimento da sociedade civil. A gente precisa envolver a sociedade. Eu não quero governar com só 63 parlamentares, eu quero governar com a população, eu quero governar com o povo. E eu vou dar um exemplo. Suíça, né, que não é um estado liberal, né, o país liberal. Suíça é um país liberal. Você sabia que tem 10 consultas públicas na Suíça por ano? E dentro dessas consultas públicas, se você tem 100 mil assinaturas, não passa nem pelo Congresso, vira logo lei direto. A gente precisa discutir isso aqui, a gente precisa discutir com a população, a gente quer colocar essa população do lado de dentro do tabuleiro para junto conosco discutir. Então a gente não quer ficar dependente, a gente vai ter um tratamento respeitoso, né, tanto com o legislativo, a gente precisa sentar, precisa discutir, eles foram eleitos pelo povo, então ele tem que discutir interesses do povo. Mas nós vamos popularizar o nosso governo. Nós vamos fazer os conselhos populares e botar a população do lado de dentro. Então a gente não vai ficar dependente de 63 deputados. Só uma não. última dúvida antes de Juliana seguir com o programa. O Vitor citou o Guilherme Boulos, né? E citou que o pessoal é um partido radical. E Guilherme Boulos é conhecido por invadir propriedade privada. O que é que o senhor pensa a respeito Não, disso? quem invade propriedade privada não é Guilherme Boulos, a gente ocupa. Quem invadiu aqui, não sei se você sabe, o Parque Pituaçu aqui é invadido pela família de ACM Neto. Você sabia que tem uma casa lá, de ricos lá, invadida, aí é invasão. Quando as pessoas não têm política de habitação, ela ocupa o que é dela. Você sabia que nós temos... Você concorda com... Em grau, gênero e número. A ocupação, claro, se as pessoas não têm habitação, tem que ocupar. Eu, se não tivesse habitação, eu ocupava também, eu estaria lá dentro dessa ocupação. Eu quero dizer o seguinte, nós temos hoje 55% de terras devolutas, isso aí é um trabalho de Ariovaldo Umbelino, em 2003, com o nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio. Disse que 55% das terras na Bahia são terras devolutas. Só que ele não analisou as terras, por exemplo, do agronegócio no oeste da Bahia. Existe um trabalho de discriminatória, né, feito assim por assim, técnicos assim, especializados. Eles dizem mais 80% onde está assentado o agronegócio do estado da Bahia são terras griladas. E assim, são griladas de maneira assim, você analisa assim, é uma coisa assim, bicho, vultuosa, né? Você analisa um negócio assim absurdo o que vem acontecendo. Então, na verdade, nós temos aqui em torno de 80% de terras devolutas. E 80% dessa terra é do Estado.
Então essa terra é para ocupar pelo seu povo. Então o povo não invade não, a terra é do povo também, então a gente precisa ocupar. E o que Guilherme Boulos faz é ocupar terras, porque você não tem políticas públicas para essa população de habitação, nem outras políticas públicas, movimento sem teto também, movimento sem terra. Todo mundo justamente é negado o direito a essas terras, eles têm que ocupar. Através dessa pressão de ocupação é que eles começam a atender essa população. Se eles ficarem de cabeça baixa e parados, nada acontece. Marcos, vamos seguir agora para o terceiro bloco. A gente vai ver aqui na televisão as perguntas de repórteres de políticas do site. Agora é a vez de Aparecido Silva, que é editor do nosso site. Grande Aparecido. Candidato, a Bahia é um estado muito desigual quando se trata de desenvolvimento econômico. Se tomarmos como termômetro a arrecadação de ICMS, veremos que Salvador e região metropolitana respondem por cerca de 77% da arrecadação. No outro extremo está a Bacia do Paramirim, no sudoeste baiano, que tem cerca de 0,04% de arrecadação. Como desenvolver estas regiões mais pobres do interior da Bahia? É uma excelente pergunta e eu já respondi aqui. Está vendo você? Está tudo centralizado aqui. Isso aí ele falou mais de 75% de ICMS. Quando você pega na fatura geral, dá quase 60%. Centralizado em Salvador, região metropolitana, nós precisamos descentralizar. Quando a gente fala descentralizar, o pessoal diz, Marcos quer diminuir Salvador. Não, a gente quer que Salvador e região metropolitana continue crescendo. Mas o crescimento das outras regiões vai fazer com que Salvador e região metropolitana não respondam por esse valor. Por exemplo, Salvador e região metropolitana cresce, mas ele pode diminuir, ser só 40%, 30%. Por quê? Porque as outras regiões cresceram, não porque Salvador e região metropolitana diminuiu. E a gente pode fazer isso justamente como eu disse a você. Nós temos a maior população rural, isso que ele falou é importante, no sudoeste. A gente passou Maikinique, a gente foi em Maikinique. Por exemplo, Maikinique você tinha uma mineração lá de grafite, né, que concentra muito dinheiro para ele, mas tem todos os incentivos fiscais, não paga imposto nenhum. Aí você tem lá um pequeno laticínio. Um laticínio gera 80 empregos e essa empresa de mineração gera 100. Diferença de 20. Só que está fechando as portas do laticínio porque é uma carga tributária muito grande, enquanto que os grandes lá, ele tem toda a desoneração fiscal. Está errado isso, a gente precisa incentivar ao contrário. A Azaleia, por exemplo, em Tapetinga, se lembra da Azaleia de Tapetinga? Sim. Teve todos os incentivos fiscais, depois de que acabou de foi embora e deixou um passivo social muito grande lá, desemprego muito grande na região. Por que aqueles galpões que estão abandonados lá, o governo não pega e transforma em cooperativa de calçados? Poderia ser Tapetinga Calçados. A mão de obra já está lá. E por que não faz isso? Né, só favorece os grandes. Então a gente precisa mudar essa política, a gente precisa descentralizar o poder, dar todo incentivo regional para a gente desenvolver a política do campo e a política regional. O senhor acredita na tese de João Leão que a ponte Salvador-Itaparica, desculpa, ela vai ajudar a escoar essa produção, essa riqueza que está muito centralizada aqui na região metropolitana, aqui na capital? Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Eu acho que isso aí é uma política, política de Estado mesmo, né? Esse escoamento aí é tudo balela. Na verdade, o que é que eles querem transformar ali? Eles querem transformar a Ilha de Itaparica num quintal justamente das empreiteiras, né? Para construir prédios e tal, e para ser um bairrozinho lá de classe média justamente dessas empreiteiras. Eu estou dizendo o seguinte, a gente precisa discutir com a sociedade, isso aí é um pensamento. Eu acho que é desnecessário uma ponte Salvador de Itaparica. É um pensamento meu, mas assim, eu acho que a gente precisa abrir uma discussão com a população. Você vai gastar bilhões de reais fazer uma ponte Salvador de Itaparica, porque a gente não faz, por exemplo, não desenvolve toda a área de saneamento ali, por exemplo, da região suburbana, área de saneamento social, ambiental. Ali é uma área que pode ter um crescimento grande, é uma área que tem um culto ecológico e tem uma beleza natural muito grande, porque a gente não desenvolve aquela natureza ali. A gente pode, inclusive aquela região dali, a gente pode gerar muito mais emprego, inclusive com emprego com a área de turismo, né? A Bahia, Salvador é uma cidade extremamente turística. E por que a gente não desenvolve isso? Será se o modelo, a opção melhor é você fazer uma ponte ou você desenvolver essa região toda? Então, assim, inclusive a região do Recôncavo, né? Então, assim, opções e a gente precisa abrir essa discussão com a sociedade. Eu não quero dizer que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou abrir discussão. Por exemplo, Paulo Ormindo tem uma avaliação diferente dessa Salvador de Itaparica. Você sabe, o urbanista Paulo Ormindo da Universidade Federal. Não vamos discutir com o Paulo Ormindo, vamos discutir com outros, com o IAB, Instituto de Arquiteto do Brasil, vamos discutir com o CREA, vamos discutir com a população, vamos botar todo mundo junto, as comunidades ambientalistas, né? Vamos discutir com os ambientalistas também, vamos discutir também com os empresários deles, vamos botar todo mundo numa roda e vamos discutir de maneira muito clara, de maneira muito séria, porque eu acho que essa ponte Salvador de Itaparica é para dar dinheiro às empreiteiras na área da construção e depois favorecer justamente as empreiteiras imobiliárias, né, para construir, fazer daquela região ali um quintal dele para fazer bairros de classe média. Ok. Essa segunda pergunta é do repórter Eliezer Santos. Olá, candidato. O senhor ainda aparece muito timidamente nas pesquisas. E o que eu quero saber é qual a estratégia do PSOL para tentar reverter essa desvantagem numa campanha que é curta
considerando também que você tem pouco tempo de televisão e recursos financeiros bem abaixo dos principais concorrentes. Aproveito para saber se o candidato do seu partido, Guilherme Boulos, vem à Bahia para impulsionar o seu nome aqui. Eu só quero complementar, o senhor falou justamente sobre isso no início, da questão das redes sociais, que vai fazer um trabalho massivo nas redes sociais. Mas ela é importante, mas ela não é decisiva. Nos rincões do Brasil, nos rincões da Bahia, o rádio e a televisão ainda são os veículos de massa, de maior potência para o candidato conseguir levar sua proposta. Como é que vai ser feito dentro desse universo rádio e televisão, dentro desses 12 segundos? Eu queria complementar também. Sim. Como é que está a veiculação da sua campanha em rádios pelo interior? Deixa eu dizer, Vitor, tem uma pesquisa agora mais recente que diz o seguinte: o que é que, isso é respondido pela população, né? O que é que mais lhe convence a você votar em um candidato ou outro? Primeiro, o debate. O segundo, as mídias sociais, e o terceiro, a televisão. A televisão está perdendo um pouco essa força, né? Está diminuindo um pouco. A gente sabe que tem uma força ainda muito grande, né? Agora, dentro dessa segunda está os rádios, né? Os rádios estão tendo uma abrangência maior do que a própria televisão, porque está muito enfadonho, né? Esses programas de televisão, então as pessoas não estão mais curtindo. Tem gente que tem TV a cabo, tem TVs que não aparece a questão justamente dessas propagandas políticas nesses horários. Eu quero dizer a você o seguinte: a gente está trabalhando muito bem, Júlio, né? A gente tem uma equipe de comunicação, Nádia Juvencio está aqui, que pode dizer, e a gente está chegando praticamente na Bahia toda que a gente não chegava. Então a gente está trabalhando com as mídias sociais de maneira muito forte, e você vê que todo mundo hoje está no Zap, todo mundo hoje está no Facebook, né? Todo mundo hoje está, de vez em quando assiste YouTuber, tá? Mas pelo menos Zap e tal. A gente também, por exemplo, a gente tem batido recorde, né? Nádia tem falado isso aí depois de um debate, né? Quem é mais falado lá é Marcos Mendes, a última vez foi Marcos Mendes e João Henrique, não foi? José Ronaldo, pronto. Tá? Então a gente está falado, né? Então isso aí é importante. Qual é a nossa tática agora? Fazer com que isso chegue em vários lugares que, por exemplo, lá não tem Band Bahia, não acessa Band Bahia. Então o que é que as pessoas estão fazendo aí? Não é a gente. As pessoas estão fazendo recorte do debate e multiplicando, né? Multiplicando nas redes sociais. Então o trabalho das redes sociais é um trabalho importantíssimo, né? Inclusive também, assim, em vários lugares, por exemplo, em várias regiões a gente também está trabalhando com rádio, a gente está sendo entrevistado. Mas vou dar um exemplo, na região sudoeste lá, principalmente lá naquela região de Conquista, rapaz, eu não sei que bloqueio é que está tendo, que a gente não consegue dar entrevista e a gente não consegue acessar determinados blogs naquela região sudoeste. O que a gente está fazendo é, como tem vários candidatos, por exemplo, tem um candidato lá que é um ex-padre, que é um cara muito popular lá, Mozata Najura, candidato a deputado federal daquela região ali, como ele é muito popular e ele tem a igreja do lado dele, né, vários padres que já deram apoio e tal, então como eu sou candidato a governador dele, eu e Dona Mira, né, fantástica, né? É uma mulher que luta por moradia também, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Então nós pegamos, né, gravamos alguma coisa e mandamos para ele. Ele aí chega, por exemplo, tem uma rede que 450 curtidas, né? Mais de 153 comentários, quase 60 compartilhamentos. Então a gente está chegando nesses lugares assim. A gente está pegando todos os candidatos a deputado, nós temos 101 candidatos entre deputados estaduais, candidatos a deputados estaduais e federais. Aqui nós temos eu quero o Wilton 50, daqui que não conhece, né? Wilton Coelho, candidato a deputado estadual, é vereador da Resistência aqui. Mais uma vez agora, não sei se vocês soubem o que aconteceu ontem. Vocês são muito ligados, né? Ontem o que foi que aconteceu? Ele tinha 4 projetos para ser aprovado, mas Carvalhal, né, tentou, acabou a sessão, fez pressão para acabar a sessão, né? Por retaliação a Hilton, porque Hilton estava do lado de professores e professores municipais. Que absurdo, velho. No pessoal que está à frente, né? E eu quero dizer, pessoal, o radicalismo que nós temos é nos princípios. A gente não quer esse acordo de balcão, né? Marielle Franco, né, nossa vereadora, mulher negra, LGBT, favelada, né? Ela não se rendeu a esse modelo tradicional político e denunciou isso e foi assassinada. Mas eles não mataram a Marielle, que está se multiplicando em várias candidaturas negras. Muita gente que não queria mais militar na política, disse que começou a militar depois do assassinato de Marielle. Então isso virou como se fosse uma semente positiva, né? E as pessoas todas... Então assim, o pessoal é esse novo partido contra a velha política e nós não vamos abrir mão desses princípios por negociatas nenhuma dentro dessa política tradicional. Eliezer também perguntou quando o Boulos vem para a Bahia. Ah, sim. Eu quero fazer a propaganda aqui, pessoal. O Boulos já veio 4 vezes para a Bahia, né? As pessoas estavam dizendo que ele só vinha para a Bahia, né? Dos aliados, dos outros estados. Mas dizer o seguinte, eu quero que você prepare, dia 21 de setembro, vai ter aqui um grande comício com Guilherme Boulos e Sônia Guajajara, com a participação de Marcos Mendes e Dona Mira Alves, a participação também do nosso candidato a senador Fábio Nogueira e nossa senadora, que é Bernadette Souza, e dizer a vocês, inclusive, dia 21/9, é o dia B, é chamado dia B.
E eu quero deixar bem claro aqui para vocês o seguinte. Eu vi aí que deu uma pesquisa aí, Irmão Lázaro no segundo lugar, não foi? E depois Jutaí e tal. O Fábio já está subindo, está com 5%, mas eu quero dizer o seguinte, Irmão Lázaro e Jutaí, vai ver lá ele como deputado federal, todos eles votaram contra trabalhadores e trabalhadoras. Eu não entendo porque ele está em segundo lugar. Ele votou a favor da reforma trabalhista, teto dos gastos, né? Então votou contra o povo, contra a população, contra o povo trabalhador. Então o Fábio ele vai ter um debate agora na TV Aratu, se não me engano. Então o Fábio vai começar a demonstrar isso para que as pessoas entendam em quem a gente deve votar verdadeiramente. Candidato, nós estamos aqui ao vivo no Facebook, né? E muita gente está falando sobre educação, né? Problema da educação no Estado. Como é que a gente resolve esse problema? Pois, a gente já falou aqui, né? Educação. O primeiro ponto, né? Vocês perguntaram sobre educação, acho que... Não. Os 3 pontos de vocês não estavam em educação. Mas Pois o senhor acabou colocando dentro da algumas da coisas segurança. Por exemplo, aqui nós temos no município de Salvador o candidato do Zé Ronaldo, do DEM, né, Assêmio Neto, botou fuzil, balas de borracha, gás lacrimogêneo, spray de pimenta em cima de professores ao invés de sentar para conversar. E eles tentaram condenar o pessoal porque o pessoal estava do lado de trabalhadores e trabalhadoras da área de educação. Que o pessoal estava comandando dizendo que o pessoal, que é um absurdo, né? Você desrespeitar o movimento sindical, que é independente e autônomo, e desrespeitar a categoria, né? Que estava lá. Você acha que a categoria foi manobrada ou guiada pelo pessoal? Isso é um absurdo. O pessoal não. Como tem vários professores e professores que são do pessoal, então o pessoal estava dando total apoio, né? Que é um apoio justo, porque são 4 anos sem nenhum tipo de aumento. A mesma coisa no Estado. No Estado são 4 anos sem aumento. Servidores como todos, inclusive os servidores da educação. Você sabia que mais do que dobrou o número de redas, né, na educação, na Secretaria de Educação, mais do que dobrou o número de redas, ou seja, ao invés de fazer concurso público, o atual governo do Estado também continua aumentando o número de redas. Então, o que é que a gente quer? Fazer concurso público para esses servidores. Nós queremos que a Bahia, nacionalmente, seja o Estado que paga o melhor salário para professores e professores e para os servidores do Estado da Bahia. Porque a gente entende que os servidores do Estado da Bahia são os verdadeiros construtores de uma sociedade melhor no Estado. Então, a gente quer discutir isso. Você sabia que 1/3 aqui, praticamente, dos servidores, e aí a educação também está envolvida, não recebe nem um piso nacional de educação, nem professores e professoras. 1/3, 32%. Então, como é que a gente quer desenvolver uma educação pública de qualidade? Assim, outra coisa, várias escolas fechadas, foram centenas de escolas estaduais fechadas e mais de 800 escolas no campo. Como é que a gente quer gerar emprego e renda, manter esse pessoal no campo se a gente não investe nesse tipo de educação? A greve dos professores municipais de Salvador, né, foi uma greve que chamou a atenção, mas a questão, os professores do Estado também não estão numa situação muito diferente. Não, péssima. Porque os movimentos sociais você tem que cobrar, sabe aonde? Da PLB. Né? Quando, inclusive, a gente estava pressionando isso, porque várias pessoas, professores estavam lá, falavam do municipal, mas não esquecia do estadual, porque tem professores que eles são professores municipais, mas também estão no Estado. Então, é um absurdo. Agora você tem que cobrar do sindicato. O sindicato, da mesma forma que fez essa pressão aqui no município de Salvador, tem que fazer no Estado da Bahia também, porque os professores do Estado da Bahia, olha, inclusive, os servidores do Estado da Bahia elegeram Rui Costa como o pior governador dos últimos tempos. Né? Ele faz um processo, inclusive fez uma reforma da Previdência aqui antes do Michel Temer fazer lá, porque a gente não deixou uma pressão grande da sociedade. Então, os servidores estaduais estão desencantados. A URV, ele se nega a pagar e se nega a discutir, né? Então, é outra coisa que a gente quer discutir. A gente, desde 2010, a gente vem falando que é uma prioridade a gente sentar e discutir também o pagamento da URV. Nós somos um estado rico, as pessoas querem dizer, olha, está crescendo, são 3 anos consecutivos. Vitório falou que está crescendo o estado da Bahia, né, em detrimento, inclusive, da falta desse crescimento do Brasil. Então, o problema não é dinheiro. Por exemplo, você não faz uma auditoria, por exemplo, nós temos uma dívida grande, né, isso que vocês falaram aí. Cadê a auditoria da dívida? Porque não faz, nem a nível nacional fazem, e aqui não fazem também. E você sabe que triplicou a dívida quando eles privatizaram o Baneb, não sei se vocês se lembram disso. Era mais ou menos 900 milhões a dívida, foi para 2 bilhões e meio depois que privatizou o Baneb. Por quê? Porque o Bradesco pegou o quê? Os bônus, e os ônus ficaram o quê? Com o Estado. Foi um acordo, né, aquele ProER, parece, tal, para estatizar os bancos do Estado, né? Do Estado, eles disseram, não, a gente banca isso, o pagamento dessa privatização, e depois a dívida sua fica com a gente. E aí? Mas só que só recebeu o bônus o Bradesco, né? E aí a gente triplicou a nossa dívida do Estado, tem que ser feita uma auditoria. O Tribunal de Contas do Estado já está propenso a fazer essa auditoria, porque o governo não quer fazer auditoria, mas o Tribunal de Contas do Estado, através com uma parceria com a Auditoria Cidadã da Dívida, quer fazer essa auditoria do Estado. Marcos, a gente vai para a última pergunta, e eu já peço que você também faça as suas considerações finais, porque a gente já está no tempo estourado. O repórter é Guilherme Reis. Eu gostaria de perguntar para o candidato Marcos Mendes o que ele pretende fazer para combater o tráfico de drogas no estado da Bahia, que é o maior responsável por essa onda de violência que nos assola diariamente.
Um grande abraço, Guilherme. Eu queria dizer o seguinte, pessoal. A gente sempre diz o seguinte, que o tráfico vem aumentando e quem é criminalizado é aquele jovem que está lá na periferia, que não tem nada a ver, ele não é traficante, ele é uma vítima, tanto quanto vários outros que acabam morrendo aí na periferia da nossa cidade. A nível nacional, o Guilherme Boulos quer abrir uma discussão sobre a questão da legalização das drogas. Quem é que ganha, né, você não legalizando a droga? O grande tráfico, né? O tráfico vem aumentando assustadoramente. Como eu disse aqui, na década de 60, né, quando a ONU, junto com vários países signatários, entre eles o Brasil, sentaram para discutir como fazia o combate ao tráfico. E o combate foi do ponto de vista repressivo. Depois de 50 anos eles sentaram de novo. E aí, foi que deu? Não resolveu, né? Aumentou o tráfico, aumentou o encarceramento, aumentaram as mortes, a violência, tudo aumentou. Então a gente precisa discutir. Quem tem que tomar conta disso é o Estado. Então, legalizando as drogas, é o Estado que vai tomar conta disso. Como aconteceu no Uruguai. O Uruguai hoje está praticamente estendendo a zero qualquer tipo de criminalização, né, de crime por tráfico. Então a gente precisa discutir isso. Como isso é uma questão nacional, aqui a gente tem que combater isso através da inteligência da polícia. Como eu disse a você, hoje se investe 0,1% na inteligência, a gente quer aumentar esse investimento na inteligência para não expor os policiais, nem também estar matando os jovens negros na periferia. Então a gente vai pegar esses verdadeiros traficantes por cima. Eu não sei se você se lembra, né, do jatinho de Perrela, que tem quase 500 quilos, né, meia tonelada lá de cocaína, de pasta de cocaína, e não deu nada para ele. Ele quis criminalizar justamente quem foi o piloto. Então é esse trabalho de inteligência por cima que nós vamos trabalhar para tentar combater esse modelo de tráfico e não criminalizando essa juventude que está na periferia. A gente tem que levar políticas sociais para essa juventude. Ok, Marcos, quer fazer um... Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, pessoal, a gente tem um cardzinho que a gente está botando nas nossas redes sociais, o seguinte, eu vejo, você já viu as pessoas comentando aí, olha, nós vamos renovar, inclusive mandaram um card para mim, você é um cara novo, Marcos, então a gente quer um novo na política, né, a gente colocar novo na polícia, né, na política, então a gente quer fazer um processo de renovação, mas se por acaso você tira um candidato de um determinado partido e coloca outro, você só faz trocar de roupa. O que é que eu fiz a pesquisa, né? Descobri que 21 partidos, né, orientaram os seus deputados e senadores a votarem contra a gente. Reforma trabalhista, terceirização, teto dos gastos, congelamento de educação, saúde e políticas sociais, a questão do pré-sal e ia votar na reforma da Previdência. Então, o nosso card diz o seguinte, ó, nós vamos expor esses partidos com seus números, então todos os candidatos, eles entram com o quê? Com o número os dois primeiros números é o número do seu partido. Então não vote em candidato nenhum que começa com esses dois números, porque eles vão votar contra a gente agora na reforma da Previdência. O primeiro ato do nosso presidente Guilherme Boulos e Sônia Guajajara era o quê? Revogar todas as reformas de Temer, desse golpista Temer. Então, não vote nesses candidatos que vão dar um tiro no pé, a começar por irmão Lázaro e Jutaí, que votaram tudo contra o povo. O trabalhador agora é candidato a senador, e Zé Ronaldo aí que está se dizendo o cara que quer mudar tudo, e a equipe dele toda votou contra trabalhadores e trabalhadoras. Eu quero dizer que o PSOL tem uma quantidade de mulheres muito interessante, acima dos 30% que a lei coloca. Então a gente aprovou nacionalmente que tem que ter paridade entre homens e mulheres nas direções do PSOL, e a gente quer fortalecer cada vez mais, né? Então, como Marielle é uma semente, ela está se multiplicando nas diversas candidaturas de mulheres, principalmente mulheres negras. Então, votem no PSOL 50, não precisa votar num candidato se você não souber o número, deputado federal, estadual, vota 50 e confirma. Então, para senador, 500 e confirme, e para presidente da República e governador, com 50 também confirme. Você tenha certeza que você vai estar votando nos melhores. Ok, Marcos, obrigada pela sua Obrigado, participação Julie. aqui. Boa sorte no pleito. Obrigado, Henrique. Vitor. Muito obrigado aí, Vitor. A todos os internautas que estão aí, as internautas. Vamos, sem medo de mudar a Bahia e por fazer um estado muito melhor. E você, internauta, acompanha essa entrevista e outras notícias no bocãonews.com.br e pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. A gente volta na próxima semana. Até lá.